Muito bem, irmãos. Estamos no último sermão dessa série, Vencendo as Crises e as Mudanças na Família. E cumprindo direitinho a nossa data, de 7 a 28 de maio. Falando sobre as etapas da família e vencendo as dificuldades. Porque o que não falta é dificuldade. Oramos no começo do culto, falando umas vezes do problema e pedindo e clamando a graça de Deus diante desses problemas e dificuldades, que vêm naturalmente, só pelo fato de a gente ir crescendo, evoluindo e envelhecendo e os filhos vindo. E aí os problemas vêm, seja a família boa, ruim, com pai bom, mãe, não importa. Agora, se a gente pegar esses problemas e não resolver, essas dificuldades e não resolver, aí os problemas vão cada vez ficando maior. Então, que a gente aprenda a vencer esses problemas. Como nós falamos, alguns pressupostos, as famílias vivem constantes mudanças. Nós temos que nos adaptar a elas. As crises ocorrem por rompimento, salto ou não passar por estas fases de maneira saudável. E as crises ocorrem com maior frequência na transição. Quando a mãe vai mandar o filho embora, ou ela não quer mandar, quer segurar o bebezão em casa. Ou ela manda, o filho casa, e a mamãe não sai da casa do filho. E eu estou falando mamãe porque esse é um problema que acontece mais com as mamães. Não para de ligar, filho, e aí? Ou a mãe do filho, e aí, a minha nora fez comidinha direito para você? Ela está cuidando bem direito de você, filho? Fez o todinho do nenê direitinho? E aí, a mãe do marmanjão não para de ligar com suspeitas da nora. Se tá fazendo, ela está limpando a casa direitinho? Ela mandou o filho embora, mas não sai da casa e não para de se meter. Depois não quer que o bronca chama de sogra e faz palpite na casa da sogra, né? Problema sério. Mãe, se mandou, tá mandado. Foi. Tchau. Deus te abençoe. As crises ocorrem com maior intensidade quando os problemas da fase anterior não são bem resolvidas. Então, quando a mãe manda o filho embora e não ensinou a criança no caminho que deve andar, ela vai sofrer. Agora, quando chega na fase da idade avançada, que nós vamos falar daqui a pouco, esse assunto, irmãos, chega violentamente. Porque aí é um filho com problema, já vem os netos, bisnetos, tudo na cola da avó, do bisavô. O problema aumentou, porque a família ficou grande demais. E as coisas não foram resolvidas. E vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí o senhor chega na fase da idade avançada, querendo curtir a aposentadoria de 2 milhões de reais e não consegue. Não é? Tenta curtir a aposentadoria com salário mínimo, complicado. Então, irmãos, na fase última da vida, que Deus abençoe, que seja bem longa. Eu falei nas nossas, que a fase da pais com filhos pequenos, é uma fase assim, filhos pequenão. Tipo meia idade, a vida madura. Semana passada, os filhos mandando embora. Vai lá dos 40 aos 60, 35, se ele já casou mais cedo, 30, até os 60, pode durar 30 e tantos anos. Mas tem gente que é com a fase avançada, vamos contar a terceira idade com 60. 70, 80, 90. A turminha da terceira idade também está sendo uma fase longa. Não é verdade? Então, uma fase longa e ruim, por que não ter uma fase tão longa e boa? Vamos ver o que a gente pode conversar sobre esse assunto hoje. Quero fazer um princípio
e um texto bíblico para ele, ok? Manter o ânimo e o interesse, os interesses próprios, mesmo com declínio fisiológico. Meu irmão, não dá para você negar, está envelhecendo. Todos nós jovens envelhecemos, adulto envelhece, e o já que é mais velhinho envelhece ainda. São os declínios, os cabelos longos já não existem mais. Ué, os pneuzinhos que a mulherada não gostaria, as estrias, essas coisas vão caindo, irmão. Não dá para brigar com isso. E o que é? É alegria. O cristão vive das coisas de Deus. Você é matéria. Você é barro. Vamos pensar mais nas coisas espirituais? Aquele ditado popular e demoníaco, trocar uma de 40 por duas de 20, é uma mentalidade demoníaca materialista, que prefere uma menininha de 29, inteirinha, bonitinha, lisinha, do que a senhora, uma cinquentona por duas de 25. Que aí, se a gente for pensar sexualmente, ele não vai dar conta das duas de 25. Não é melhor não trocar, não. Vai passar vergonha. Porque ele também já envelheceu, ele não percebeu. Por isso que essas coisas não são de Deus. A mentalidade mundana tem nada a ver com os princípios e os valores cristãos para a família. Envelheceu, meu irmão? É assim. Aprenda a envelhecer. Aprenda a envelhecer. Aprenda a usar a sua idade para glorificar a Deus. Pastor, mas como? Eu estou ficando velho, eu vou usar isso para glorificar a Deus? Você vai ver. Lógico, por que não? Falei para o jovem, glorifique a Deus com a sua força. O texto fala, jovens, Deus te fez forte. Vocês são fortes, venceste o maligno. Use a sua força para vencer o inimigo, não para ceder às tentações. Irmão idoso, use a sua idade para glorificar a Deus. Ah, pastor, a saúde não é a mesma. E o resto? Cabeça vai bem? Consegue falar? Consegue ligar um telefone? Consegue dar uma aula de escola dominical? Consegue orar por alguém? Se não vai, chama. Se não vai, chama. E olha que quando o vô e a avó chama, tem que obedecer. Então, meus irmãos, o ânimo não é mais o mesmo físico. Mas e daí? Se você der valor muito a isso, vai frustrar. Vai deprimir. Ah, pastor, mas eu não consigo mais fazer isso. Faça outra coisa. Nós temos o nosso irmão Marcelo, atleta profissional, jogador de bola, futebolista profissional. Vai chegar um ano, né, Marcelo? Não dá mais cabecear uma bola, não dá não, vai dar uma dor de cabeça danada. Ai, não aguento mais. As caneladas, o joelho doendo, todo jogador aposentado reclama de joelho, né, Marcelo? Deus abençoe seu joelho em nome de Jesus. Então, chega aqui um tempo, nossa, mas dói tudo, é joelho aqui, pastor, não aguenta mesmo, não vai aguentar jogar bola a vida inteira. Uma hora vai parar. E aí vai ficar chorando o que o corpo não aguenta. Então, meu irmão, igreja, academia, tem academia sim. Por que não? Viagens, hobby, trabalhos alternativos. Não aquilo, você já aposentou. Arranja outra coisa para fazer, que dá alegria, que dá prazer. Sonhos e realizações. Não é época. A mosquitada está me perturbando. Não é época. Alguns falam de sonhar mais. Será? Será que o idoso pode sonhar ainda com alguma coisa para o futuro? Pastor, mas não tem tanto futuro assim pela frente. Quem disse? Ou você já sabe o dia da tua partida? Você sabe? Graças a Deus não. Então nós vamos sonhar.
Diz o texto de Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O idoso está lá? Faz parte de todos os povos? Ou o idoso não é povo? É, também. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Para quem não gosta da palavra velho, não briga comigo. É o texto bíblico que está lá, é na tradução, tá? E os velhos terão sonhos, o qual você quiser, aquilo que Deus colocar no teu coração. Que sonhos? Sonhos para os filhos, sonhos para os netos e sonhos para vocês também. O que você quer realizar? Aquela viagem que você nunca realizou, porque você estava com um filho para dar mamar. Faça. Comprar aquele carro que você não tinha comprado, porque estava pagando faculdade do filhão, pagando em 200 parcelas o casamento do filho. Acabou as 200 parcelas. Agora gasta as 200 parcelas contigo. Mas quando as fases anteriores não são bem resolvidas, você continua pagando as parcelas do filho até morrer. Você tem que gastar o seu dinheiro contigo, meu irmão e minha irmã. Os sonhos seus. Ah, pastor, isso não é coisa de ser egoísta, ele não vai ter que cuidar do filho da neta? Não. Não mais. Não mais. Porque vamos pensar já na terceira idade. Provavelmente o seu filho já tem filho. E você vai ter neto. Aí, se você sustentar o seu neto, você está dizendo para o seu neto que o teu filho é incompetente. Você está dizendo para o seu neto, seu bisneto, que o seu filho ou seu neto é incompetente. Ele não tem condições de sustentar a própria família que ele criou. Não é verdade? Vô não tem que sustentar neto. Quem tem que sustentar filho é pai, não é vô. Ah, ganhar um presentinho ou outro, de vez em quando, minha sogra querida, beijo. Ganho um presentinho, já ganhei presentinho do meu pai. Presente é uma coisa, sustentar é outra novela. Sustentar não. E minha esposa está aí, minha sogra sabe dessa história. O quanto eu, casado novo, ainda peguei muita grana com a minha sogra e com meu pai. Mas eu falava, em nome de Jesus, eu estou orando, eu não quero mais. Eu passei um pouquinho, já devia ter parado assim que casasse. Mas eu fui casar seminarista. Olha que besteira. Casar estudando. Né? Nem vou dizer fui pressionado por alguém. Então, não, eu quero casar, casei. Falei, eu não tenho dinheiro. Falei, não, nós pagamos o seu casório. Falei, melhor ainda, casei de graça. Então, casaram eu, não foi eu que me casei, casaram eu. E aí eu tive mais 2 anos no seminário, sendo ainda sustentado. Olha, pensa na mordomia. Mas aí, 2 aninhos, minha esposa colocando dinheiro em casa, meu pai colocando, já tinha uma graninha da igreja como seminarista. Acabou esses 2 anos, 2 anos, agora é comigo. Eu já estava trabalhando na igreja, tinha o meu próprio salário, tem que ficar dinheiro para o pai, todo mês, paga minha Unimed. Ô pai, paga a minha prestação do carro. Pai, paga o meu mercado. Aí quando você não aguenta comprar nem comida, então por que casou? É isso, rapaz. Deixa, faz essas coisas não. E aí os velhos, eu já estou mudando de assunto. Os filhos, os irmãos têm que sonhar seus próprios sonhos. Não é mais para ficar pagando o sonho dos outros, não. Vamos lá. E os velhos terão sonhos. Irmãos, Números capítulo 13 é uma coisa muito boa. Por quê? A gente tem nesse texto o senhor Josué chegando como espia na terra prometida, enviado entre os 12 espias por Moisés. Vai lá, examina a terra. E o Josué foi com 40 anos. E aí não deu certo, não entraram na terra prometida, porque teve 10 infelizes, sem fé, que estragou o projeto. E aí, por causa disso, Deus o condenou a viver 40 anos no deserto, para voltar no mesmo lugar.
Só que quando essa história passa os 40 anos no deserto, né? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. E foi lá, os únicos com fé, Josué e Caleb, Caleb e Josué, dupla gospel sertanejo. Só que, irmãos, José aos 40 ficou frustrado. Mesmo sendo servo fiel, ele não entrou. Pensa, os dois, a dupla sertaneja, fizeram tudo certinho e não entraram. Pagaram a conta dos outros. Esse cara caminhou com Moisés 40 anos. Para quem já tinha 40, soma 80. Senhorzinho bonitinho. Mas com vigor para sonhar e sustentar o seu sonho. Rapaz, bloquearam o meu sonho lá atrás de entrar na terra prometida, mas o meu sonho eu não enterrei e eu vou entrar nessa terra de Deus. E aí Josué com 80 anos, meu servo Moisés está morto. Josué 1:2. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aleluia. Josué entrou com seus 80 na terra prometida. Glória a Deus. Sonhos frustrados, quando ele era meia idade, mas ele não deixou se enterrar. Ele não era um morto-vivo. Ele falou: os meus sonhos eu vou realizar. E manteve o seu sonho. E lá com os seus 80, entrou para dentro da terra que emana leite e mel. Amém? E ainda com 80, lutava e batalhava. Glória a Deus. Se você acha que aí não tem condições de sonhar mais, sonhe. Persevere. Principalmente se esse sonho é do Senhor. É para glorificar a Deus ou é para o próprio egoísmo? Birra. Quando a madame estava viva, não deixava fazer as coisas. Agora eu faço. Só de pirraça. Não, não é pirraça não, irmão. É sonho de Deus. Se for pirraça, Deus não vai dar não, em nome de Jesus. Segundo princípio é lidar com a perda do cônjuge, irmãos e outros iguais e preparar-se para a própria partida. Revisão e integração da vida. Momento difícil, complicado para os irmãozinhos de idade avançada. Mas eu vou dizer para vocês, isso não é privilégio dos de mais idade não. Tem gente mais nova que fica viúva. Ok? Isso não é privilégio dos mais de idade não. Mas, meus irmãos, nós temos que nos preparar. E o que acontece nesse momento? Ter uma fé firmada em Cristo, alicerçada na ressurreição, tanto para parentes, quanto para si. O que eu faço para o dia que o meu velhinho, minha velhinha, com todo amor e carinho no coração, partir? Meu irmão, você não vai fazer nada, já devia ter feito. Nós devemos fazer isso enquanto temos vida, buscar o Senhor. Crer, entregar minha vida. O marido prega para a esposa, para a vida, e fala assim: meu bem, você tem que morrer um dia com Jesus. Por que, meu bem, que você está falando assim? Porque o dia que você morrer, o consolo do meu coração é saber que você vai estar com Jesus. Porque se você for e ainda for morrer, me deixar para trás e ainda saber que tu vai para o inferno, eu vou sofrer 2 vezes. Pela tua partida e saber que tu está com cão. Mas se você for e for com Jesus, eu vou chorar só uma. Não vou chorar 2. Vá, mas vá com Deus. E assim para ti também. Então, meus irmãos, quando a gente... Por isso que a terceira idade a gente colhe. Às vezes não planta muito. Mas nós temos que nos preparar para isso. Por que o pastor está pregando essas coisas? Para você se preparar. Por que a gente tem que falar da nossa morte? Porque depois que você morrer não adianta mais ouvir meu sermão. Morto não ouve sermão, só vivo. Ok?
Vocês sabiam disso? Que morto não escuta o sermão? Só vivo. Eu não creio em espiritismo não, irmão. Eu sou crente, graças a Deus. Então nós temos que ter uma fé firmada em Cristo hoje, alicerçada na ressurreição. Meu bem, eu vou lá em cima. Estou partindo, mas eu vou te esperar. Espera bastante, em nome de Jesus. Eu estou ficando. Espera bastante, que eu estou ficando. Entendeu? Na ressurreição, mas nós vamos lá. Irmãos, é assim, porque é a fé que nos alimenta e nos sustenta nas horas mais difíceis. Morte é uma coisa que a gente não gosta de falar. Eu sou ruim, não gosto de falar de morte, mas a palavra nos fala dessas coisas. E a coisa mais difícil que é nos preparar para isso. Prepara-te. Prepara-te. E assunto bom de evangelismo é morte. Você chega e fala, oi fulano, tudo bom, tudo bom? E aí, está preparado para morrer? O cara, aí você já puxa o assunto. Para a morte dos parentes e para si. Buscar a prática cristã juntamente com o Espírito Santo Consolador. Qual que é o nome do Espírito Santo? O Espírito Santo Consolador. Depois do ato já acontecido, o marido foi, a esposa foi, e agora, pastor? É no Espírito Santo. Mas como que vai consolar esse coração? Irmão, pela fé que você alicerçou e plantou a vida toda. Confiar que tem um Deus presente. Você não é um filho órfão, uma filha órfã. Deus presente. O Emanuel está contigo. Deus conosco. Aleluia! Mas quem pode falar essas coisas? Quem tem o Espírito Santo dentro de si. Para quem não tem Espírito Santo, fica chorando a morte. Não da bezerra, mas do marido e da esposa. Ai, você já viu viúva? Você, ai, pastor, tá bom não, pastor. Ai, estou sentindo saudade, sei o quê. Quero morrer também. Ah, para com essa conversa. Quer morrer também? Que morrer o quê, rapaz? Vai adorar e servir o Senhor Jesus? E eu já escutei muito isso de boca de uma viúva crente. Longos anos. E a viúva, pastor, eu quero ir. Eu entendo a dor, irmão, não quero ser insensível, por favor. Mas só quero dizer que na palavra, não tem que pedir a morte, não. Por maior que seja a angústia, tem que continuar servindo ao Senhor. Quem morreu, já morreu. E tu que está vivo, sirva ao Senhor. Deu exemplo de fé. Numa hora tão difícil, quem fica pedindo a morte é porque está fraco na fé. E a gente é provado na fé nas coisas boas? Não, é nas dificuldades, não é? Então, na hora da dificuldade da morte de um parente, do marido, da esposa, é a hora da gente testemunhar a fé. Só isso. E a gente continue servindo ao Senhor, porque você tem o Espírito Santo Consolador contigo. Glória a Deus. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Irmão, chorar é normal, viu? Ninguém é insensível para isso, não. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Abraão viu que Sara morreu, chorou, lamentou, mas teve que correr atrás do lugar para enterrar a esposa. Essa frase é muito interessante. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Não é estrangeiro apenas de terra em que ele habitava, mas é um estrangeiro neste mundo. Você é a gente usa muitas vezes nas músicas, peregrino, né? Mas não somos deste mundo, não. Mas também não somos ET. Nós somos cidadãos dos céus. E lá um texto em Hebreus 11, de 13 a 16, diz algo muito importante. Ele diz assim, os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Falam o quê? Aquela frase diferenciada lá
reconhecemos que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem é peregrino na terra? Quem fala essa gíria do Antigo Testamento? Quem fala isso? Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Você tem que viver hoje pensando na pátria celestial. Porque, como diz Paulo, eu vivo com Cristo e morrer por mim é lucro. Quem chama a morte de lucro, você vai falar, é louco? Mas todo crente é louco. Todo crente tem um quê de loucura por Deus, por Jesus. Né? Então, eu não estou preocupado com essa terra não, porque quem está preocupado com essa terra são os materialistas. São os que amam as coisas do mundo, mas eu estou preocupado com a celestial. Então, meus irmãos, aqueles que avançam em suas idades, ou você que está bem jovem, esse assunto é para você também. Mas por que, pastor? Não é só para o velho, não. Por acaso só idoso que morre, rapaz? Onde você está com o teu juízo? Infelizmente, muitos novos se vão. Né? Minha mamãe nem deu tempo de entrar na terceira idade. Ela fez 60 em outubro, em janeiro ela faleceu. Ó, e a gente não fala que terceira idade com 60, teoricamente falando? Mal entrou assim, 60 raso. 60 e uns 3, 4 meses. 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. E eu brincando na minha intimidade com Deus, falei, Deus nem deixou minha mãe ficar velha, hein? Entende? Então, não é terceira idade que vai, não. Esse negócio, a fila não tem senha, não. A senha está na tua mão e você não sabe. Se converte. Próximo texto, Abraão viveu 165 anos. Agora não é a morte da Sara, é a morte do Abraão. Morreu em boa velhice. Boa. Não é ruim, não. Como que era a velhice do Abraão? Boa. Gostaram, gente? Estava curtindo. Tipo a dona Jaci. Morreu em boa velhice. Curtindo a vida. Em idade bem avançada. E foi reunido aos seus antepassados. Reunido com quem? Com aqueles que ele tinha certeza. Eu vou com os meus, porque eles são de Jesus. Eles são de Jesus, não, vocês me entenderam, né? Jesus é ontem, hoje e sempre. Eu vou para Deus, eu vou juntar com os meus. Eu vou para o mesmo lugar que a minha mãe foi, que o meu avô foi. Eu vou me reencontrar com eles. É lá. Gente, crente que tem medo de morrer, está precisando se converter direito. Seus filhos, Isaac e Ismael. Olha que interessante. Os filhos dos dois. Lembra o dia que eu preguei que Agar foi embora? E Abraão sentiu no coração, porque Ismael também era seu filho, quando Sara mandou Agar e Ismael embora. Ele falou, não acredito. Ele é meu filho, Sara, não manda não, vai. E mulher brava, não se discute. Não cutuca a onça. Aí ele foi, mas olha que interessante, gente, no dia do velório do Abraão, os dois estavam lá. Que interessante. E sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar Hitita, o campo que Abraão comprara dos hititas. E foi ali que Abraão e Sara seguiram osso com osso até a eternidade. Interessante, né? Ele foi sepultado no mesmo lugar que ele tinha comprado lá, no texto anterior para Sara. Foi sepultado no mesmo lugar. Esse texto é mais para mostrar lá, seus filhos, Isaac e Ismael. Foi ali Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Irmãos, morrer nós vamos, mas que seja em boa velhice. A velhice não é vergonha, é a vida. Mas uma velhice ruim, que seja uma boa velhice.
Vamos envelhecer bem? Vamos envelhecer com estilo? Envelhecer com saúde? Meu querido sogro tinha 74 quando faleceu. Naquele dia ele estava trabalhando. Uma semana antes, ele saiu de Prudente e foi a Campo Grande, dirigindo o seu Uninho, sem ar-condicionado e sem direção hidráulica. Com 74 anos, viajou Prudente, Campo Grande. Com 74 anos, no dia em que ele morreu, nós estávamos jantando. Naquela noite, quem lavou a louça? O velhinho. Se despediu lavando louça. Morreu em boa velhice. Vocês sabem o que é isso? Morrer não, mas boa velhice, você sabe? É isso que eu quero para os irmãos. Boa velhice, pensando nas coisas de Deus. Terceiro princípio, correr. Apoiar um papel mais central da geração do meio. Irmãos, enquanto Deus tem nos dado vida e com velhice, o que eu faço? Cuidar do filho do meio, porque para que ele eduque bem o meu neto, minha neta. O idoso, você, meu irmão, idoso, idosa, estou sonhando o quê? Eu tenho que fazer, às vezes, um meio de campo e cuidar do filho do meio ainda, mesmo à distância, porque aconselhar os filhos que estão na meia-idade. Olha a foto ilustrativa de Jacó abençoando os filhos. Aceitar a mudança nos papéis geracionais. Quando eu falei, quando a gente muda de fase, às vezes tem dificuldade de aceitar a nova fase. E aí o senhor, a senhora começa a envelhecer, entrar na terceira idade, aposentar, já não é mais pai, agora é vô, agora é bisavô. E aí ele não aceita isso. Aceita, irmãos, porque a sua missão como idoso é importante. Não é mais educador de filho, é sim bajulador de neto. Gostou da frase? É minha. Não são mais provedores, mas talvez ajudados. Não vou mais ajudar. E por que não ser ajudado? Às vezes precisa. Às vezes não é aquela maravilha como a dona Mariquinha que está dirigindo ainda. Pode que benção. Mas nem todo mundo tem essa alegria, né, Mariquinha? Parabéns, minha amada. Isso é coisa de Deus. Isso é uma boa idade. Benção ver isso. Alguns não conseguem. Mas, por que não ser ajudado? Por que não pedir carona? Qual o problema? Já dei carona para tanta gente, agora ninguém pode dar para mim, não? Se você não tem mais condições de dirigir, reconhece, talvez a deficiência visual, os reflexos. Meu irmão, é a vida, é a situação. E por quê? Vô não educa neto, naturalmente falando. Quem educa é pai. Às vezes o vô quer educar o neto. Caia fora dessa missão. Você tem que brincar e rolar no chão. Isso é coisa de vô. Certo? Não eduque neto. Quem educa neto é pai e mãe. Em Todos Nós, escreveu Alex Haley, autor do romance Popular Raízes, com base em sua própria história familiar. Há uma fome profunda para conhecer a nossa herança, para saber quem somos e de onde viemos. Vô e vó, vou dar essa dica. Conte histórias para os seus netos. Quem você é? Como você conheceu a Jesus? Como você conheceu o vô? Como você conheceu a avó? Como que era namoro antigamente? E olha que jovem está precisando saber como os antigos namoravam. Porque o povo de hoje em dia não sabe mais o que é namoro. Conta suas histórias. Eu ainda não tenho tanta história para contar para os meus filhos, mas já contei. Está difícil agora no repertório, tá? Já contei bastante. Conta a sua genealogia, de onde vieram aqueles parentes que vieram do estrangeiro. Conte. Eu desenhei aqui a minha genealogia. Infelizmente as linhas não dá para ver, está muito fininha.
Mas eu contei do meu bisavô, ali tem a imagem do Santo Expedito, né, que eu sou idólatra não, irmão. É para mostrar para minha família que eu tinha uma herança católica do meu lado, do meu pai, e aqui é a IPI, ó, aleluia. Minha família é assim, e veio a religião, aí entrou não a IPI, mas entrou a IPB na história, e chegou aqui no meus gêmeos, aqui embaixo. Triângulo, Emanuel e Helena, IPI. Ai, que bonitinho. Então, toda a história, José Roque Mazini. Ó, nome do meu avô, Roque. Ó, Roque Balboa. Minha avó, olha que nome feio, Arminda. E a outra avó, Almerinda. Olha, piorou. Feio demais. Mas eu vivi com as minhas duas avós. Não conheci meus avós, homens, meu avô. O vô Zé Mazini aqui, ó, não conheci. E não conheci o vô Góes, da onde veio a nossa herança presbiteriana e dependente. Eu sei a minha história IPI. Veio do meu vô, tenorzão do coral da primeira IPI de Prudente. E eu aí, destruindo o tenor da vida. Mas estou tentando, estou no mesmo. Tenho uma semelhança com meu vô, né? Canto meu tenor que nem meu vô cantava. Tenho minha história na igreja, meu vô, minha mãe, eu. E agora está o neto. Se tivesse meu vô vivo, bisneto na IPI, cantando na frente da igreja. Já pensou como seria meu avô com bisneto dentro da IPI? Primeira, segunda, terceira, quarta geração dentro da IPI. Coisa que a gente vê na família Pereira, né? Coisa linda. Conte a história, irmão Zé, para os netos, para o bisneto. Quanta história linda o Senhor tem para contar. Quantos milagres o Senhor já testemunhou. Planta isso no coração dos seus netos em nome de Jesus. Conta a sua história. Oh, irmão, eu não sei muito falar de Bíblia. Fala da sua história. E disso você está cursado e vivido e muita coisa. Essa é a história da minha família. Quem casou, quem não casou, quem divorciou, quem está... Aí apareceu a cheirosa aqui, ó, Daniela. Eu estou com 42, isso é de 2 anos atrás. Nós tínhamos 40, viu, loira? Ficou parado ali o quarentinha. Então, e aí apareceu os bugalinhos aqui, os meus gêmeos. Irmãos, a história da tua família. Ah, pastor, eu preciso fazer isso. Não, rabisca no pão, no papel de pão. Rabisca no caderno. E vem vindo. Isso aqui teu avô. Onde que era o meu avô? Onde nasceu? A minha família paterna, os Mazini aqui, vieram da Itália. O meu bisavô, o pai do Roque. Certo? Mas os pais da minha avó Arminda também vieram junto. O meu avô é italiano, de família italiana, nascida no Brasil, e minha avó também. Aqui é tudo italiano legítimo, sem misturar raça. Certo? O meu pai também, porque ele veio de uma família de italiano dos dois lados. E eu brincava com a minha mãe, porque eu era um italiano legítimo no Brasil, até minha mãe misturar o sangue. Aí estragou. Só não vou falar com o quê, porque não vai ficar... Tem gente que é espanhol, vai ficar bravo. Então, a minha família da minha mãe, os Góes, certo? Góes bonito. Aí meus filhos vão perguntar para mim, mas pai, mas por que Góes? O senhor não tem Góes? Meu nome não tem Góes. Por que meu paizão, italianão, machista, patriarca, sabe aquele negócio? Não colocou nome em mim e nos meus 2 irmãos de Góes, que é o nome da minha mãe. Aí, da minha mãe em vida, não deixe para amanhã, gente. O que se pode fazer hoje? Frase do mundo, né? Mas abençoa. Aí eu peguei o Góes da minha mãe e coloquei nos meus filhos. E minha mãe ainda viveu 2 anos com os meus filhos, com os netos dela. Minha mãe curtiu 2 anos de ter um neto chamado Góes. Entende? Isso foi de muita alegria para ela.
Vou carregar meus góizinhos agora a vida inteira. Mas eles vão saber que o nome dele veio da mãe, da avó. A avó sabe quem ele é. Conte a história. Conte história. Eu já fiz até passeio no cemitério para contar história para os meus filhos. Muito bem. Orientações finais. Mostre ao mundo e a todos que você não é inválido. Eu usei essa palavra feia, mas para chocar. Você não é isso. Tem idoso que se acha assim. Por que eu sirvo, pastor? A gente prega sobre ministério na igreja, pastor, mas não faço mais nada. Sirvo para nada. Irmão, quem não serve para nada, faz o que da vida? Compra caixão. Entra dentro do caixão. Você não é inválido, você é idoso, mas não é inválido. Use tudo isso que nós estamos falando. Vá contar a história, vá pregar Jesus para os seus familiares. Aceitar a ajuda dos filhos ou netos. Não seja arrogante, vovô e vovó. Eu não quero que ninguém me ajuda. Eu vivo sozinho. BBB. Calma aí. Não está sabendo nem tomar remédio direito, nos horários direito. Tem humildade para reconhecer as deficiências. Tem vovô e vovó que vai envelhecendo e vai ficando orgulho, porque já é de idoso. Eu tenho que te orientar, não você tem que me orientar. Ô, vô, paciência, vô, calma. Deixa o filho cuidar de você. Colhe esse fruto. Colhe essa alegria. É pior do que o filho que não quer cuidar do pai. Se o filho quer cuidar do pai, pai, deixa ele cuidar de você. Não viver sozinho. Tem muita gente que quer viver sozinho. Mas isso não é bom. Não é bom que o homem viva só, nem quando fica velho. Ou manter a intimidade à distância com os familiares. Para aqueles que vivem sozinhos. Aí eu vou dar dica aos filhos. Não deixe ele tão sozinho. Vá lá. Ligue. Chama-se intimidade à distância. Tem que dar uma passadinha todo dia. Tem que ligar. Tem que mandar um zap, se ele souber. E assim vamos. É intimidade à distância. Gente, ninguém... Ele pode estar sozinho. O orgulho dele acha que está bom. O orgulho do vô e da avó acha que está tudo bem. Mas ele está sozinho. Certo? Convívio social com outros idosos, visitas ou vai à igreja. Tem que ter convívio com outros. Vai lembrar dos tempos, falar das coisas passadas. Falar das coisas iguais. Mesmo conversa, mesmo nível. Isso é muito bom. Isso, igreja que ajuda. E eu tenho certeza que eu vou cutucar meus irmãozinhos idosos agora. Você visita o teu outro irmão aqui da igreja que também é idoso? Você idoso que dirige? Você idoso que consegue caminhar muito bem? Você vai na casa do outro irmãozinho idoso? Não reclama que ele não vem na tua. Você vai na dele? Vamos ter mais convívio entre nós. E a gente sabe que não. Fica cada um no teu cantinho, choramingando as tristezas. Vamos correr atrás da alegria. Resolver conflitos passados é o caso de urgência. Falei no começo. Não deixe as coisas acumular. Pode ser que a gente não resolva. Para pensar e concluir. Caro irmão idoso e idosa, você tem a plena consciência da salvação e da ressurreição em Cristo Jesus? Temos que ter. Porque é isso que é o nosso futuro, todos nós. Sem salvação em Jesus, a gente vai enlouquecer. Como você tem influenciado as gerações mais novas, filhos e netos? Você tem influenciado seus netos, seus filhos? Influenciado com a palavra de Deus, com a oração, dizer quem é Jesus e como Jesus te transformou? Como você está com a saúde, lazer e os sonhos? Ah, pastor, a saúde atrapalha os outros dois. Será? Cada um tem um sonho. Pode ser um sonho realizado dentro de casa, sem sair. Talvez o idoso, bom, bonito, saudável, viúvo, viúva, quer casar de novo. Case-se. Pergunta para minha sogra como é que faz. Entendeu? Ela te dá orientação.
desse departamento. Então, irmão, saúde, lazer, sonhos. Não sei qual que é o seu, mas corra atrás. Você está respirando? Dá um respirar. Pastor, estou respirando. Você está vivo, irmão? Há tempo de sonhar e de realizar sonhos. Vamos orar.